15 anos de Inazuma Eleven. Pois é. Enfim, pra começar, sobre o título do vídeo, né? Sobre a segunda temporada de Inazuma Eleven, o quanto ela foi marcante, o quanto ela é impressionante pra galera, uau, tal, enfim. O contexto desse vídeo é mais pra poder falar sobre a segunda temporada e também dizer que Inazuma Eleven já se passou 15 anos de sua existência. Desde que ele começou a ter fama, desde que ele começou a ter mais visão de mundo, mais fãs entrando nessa comunidade insana de futebol mágico e tal, foda-se, enfim. Também foi muito legal ver o quanto eu cresci junto desse anime, desse jogo que, meu Deus, velho, ele faz parte do meu coração até hoje. Também de todo o personagem, tanto desenvolvimento, tanta drama, tanta história e tanto divertimento que teve esse anime, cara. Porque é muito divertido assistir um anime de futebol com poderes. E tanto mais quanto pelo carisma dos personagens que você se identifica ao longo da história que vai avançando. E pra começar, antes de começar no caso, eu queria poder falar sobre o novo jogo que está sendo lançado e que saiu da beta, que é o Inazuma Eleven Victory Road, um novo jogo da Level 5 que criou os jogos de DS e o início da carreira de Inazuma Eleven ao todo. E desde o jogo de DS aos próximas sequências que eles criaram, desde o Nintendo DS pro Nintendo DS3, pro Wii e em seguida por um anime e mangá que foi criado. Tudo isso fez com que a parte de toda a comunidade desse jogo e desse anime ficasse mais expandida ao longo dos anos que se passavam. E claro, quanto mais eles ficavam com mais fama, mais a comunidade se apaixonava por este universo. E eu sou uma delas, e eu quero contar pra vocês pelo menos uma parte marcante pra mim, que foi a segunda temporada de Inazuma Eleven. Porque se a primeira foi realmente incrível, eu quero contar sobre a segunda, que é simplesmente cinema. E no início desse arco, a escola da Rainbow está completamente disputada contra uma outra escola chamada Escola dos Aliens, ou Instituto Alien. Mas, para falar a verdade, essa escola só tem um único objetivo: de derrotar todas as escolas de futebol, ou acabar com a diversão que muitos dizem ser o futebol. E esse objetivo é tão vago, não faz muito sentido, porque eles querem destruir todas as escolas em si, mas eles têm um foco especial na Rainbow, que é a escola que venceu o Instituto Zeus, e que se você não viu a primeira temporada tem que ver, é obrigatório para você entender esse vídeo. E continuando, após eles perderem a luta por causa de Goenji, que ele não pôde realmente usar todas as Hisatsus com um favor, ele não poderia poder usar as Hisatsus de fogo, porque senão ele iria perder a irmãzinha dele para os malfeitores da Escola dos Aliens. Mas após o jogo, ele teria que deixar a Rainbow, já que a irmã dele estava em perigo, então ele teve que dizer adeus ao Endo por um tempo. E após isso, Endo teria que recrutar novos integrantes para Rainbow, e ele teria que achar esse exato integrante, que é um atacante. E o atacante que eles encontram é nada mais, nada menos do que o Fubuki Shinzero. E que por coincidência, eles encontram ele na neve, todo congelando no frio. Mas depois eles recrutam ele, levam ele até a sua escola, que lá ele começa a mostrar as suas habilidades. E meu amigo, ele é estiloso pra cacete. O bicho não sabe zoar, mano. O cara leva tudo a sério e ainda sabe jogar com estilo. O cara simplesmente consegue driblar qualquer um na sua frente e marcar gol sem hesitar. Ele era um atacante perfeito para Rainbow e era o que eles precisavam. E sem contar que ele fazia a Hisatsu do gelo. E meu amigo, o quão apelão é essa técnica é impressionante. Porque nem mesmo o Instituto Alien da primeira categoria mal conseguiu parar essa técnica. E olha que essa técnica é sem dúvida a minha favorita do anime. E enquanto o Instituto Alien tenta defender o seu reinado da escola, eles acabam tendo muita dificuldade de vencê-los ainda assim, mesmo com o Fubuki no time deles. Mas antes disso acontecer, Fubuki consegue passar pelo placar e ainda assim marcar mais um gol para a equipe Rainbow. E ainda assim, mano, todo mundo se esforçando para poder derrotá-los de uma vez só. E depois de finalmente terem uma vitória suada para vencerem da escola dos aliens, e após essa incrível aparição de um personagem que também é um dos meus favoritos, que é o Desalmado,
Afinal, quando ele aparece, ele mostra a diferença de força maior do que o primeiro grupo da escola ali. E isso é evidente quando o Fubuki consegue derrotá-lo sozinho junto da equipe Rainbow, ajudando ele e mostrando o caminho para a vitória. Depois que Fubuki foi recrutado pela equipe Rainbow, pela treinadora, eles finalmente foram partir para as outras escolas recrutando novos integrantes. Em uma delas eles encontram outras pessoas, como uma garota que trabalha de segurança para o seu pai, uma que trabalha no restaurante da família e um que em específico fica no templo lá com os monges treinando futebol. E eles são bem poderosos até, tentando até o desalmado contra eles no momento. E também eles encontram o Tachimukai, um outro goleador, só que diferentemente do Endo, ele é mais focado em um estilo calmo, como o do Endo sendo um estilo mais um pouco enérgico e um pouco eletrizante. E também pelo Tachimukai ser um baita fã do Endo, por ter sabido que ele conseguiu passar por todos os desafios e ainda assim ganhou a Copa do Futebol Fronteira. E após eles terem uma longa conversa sobre a função de goleiro, Endo começa a treinar junto com o Tachimukai com a sua equipe contra o seu próprio colégio, da equipe Rainbow contra o colégio do Tachimukai. E depois de muita diversão nessa batalha, o que eu acho muito legal o contexto dessa luta seria tipo só focado nos goleiros e um pouco nos pessoal que vai começar a fazer gol neles em si. Eu acho também muito divertido o fato do Tachimukai gostar tanto do Endo e querer ser tipo um goleador como ele, só que tipo na função de goleiro, entendeu? Enfim. Depois disso, eles começam a se preparar para poder partir para um outro lugar, para poderem recrutar mais uma pessoa que pudesse ajudar o Someoka e o Fubuki no ataque. Claro, não teria uma escolha melhor a não ser o Tsunami, moleque, esse cara é foda pra caralho. E claro, eu também esqueci de mencionar sobre um fato importante, que é o Instituto Wayne, que é comandado pelo Desalmado, que é o segundo do ranking. Ele fica constantemente lutando contra a Rainbow, tentando fazê-los desistir de jogar futebol. Mesmo assim, eles não param e continuam a evoluir. E junto do Fubuki, eles se esforçam pra caramba para poderem derrotar o Desalmado e a sua equipe. Mas é claro, todas as vezes era em vão, não era possível ganhar dele. E poucas as vezes eram aquelas que eles quase conseguiam marcar um gol no próprio Desalmado, já que ele era muito apelão, velho, principalmente com a sua técnica destruidora, que era a broca. E que eles achavam que iam ganhar, sempre perdiam para ele e a sua equipe. Mas após um tempo, eles chegam nessa ilha onde está o Tsunami. E após essa aventura insana que o Tsunami tenta aprender mais sobre futebol, os fundamentos dele para poder realmente jogar direito, que é difícil até para ele conseguir fazer esse tipo de movimento, o Endo está tentando aprimorar uma técnica que se chama Punho da Justiça, que foi criado pelo seu avô. E dentre ele, o Tachimukai está tentando também aprender uma técnica que se chama a Mão Invencível. Enquanto eles ficam treinando, eles ficam se aventurando para acharem esses integrantes para poderem ajudar ele a vencer o Instituto Wayne, enquanto o Hiroto, que é o vilão principal, está observando todo o acontecimento, só que fora de campo. Dentre dessas derrotas, um cara aparece para falar que eles precisam ir até o Instituto Imperial, a primeira escola que a Rainbow tenha tido contato e perdeu. E também foi a primeira dentre as que eles jogaram. E após eles tentarem inúmeras vezes tentar derrotar o Instituto Alien, só que possuindo só duas pessoas, que tava um no goleiro e um no ataque. Era simplesmente duas pessoas contra um time inteiro. E eles estavam usando técnicas proibidas para poder tentar parar eles também do mesmo jeito. Mas por incrível que pareça, Someoka sempre salva o dia, né, meu amigo? E ele vai lá e lança seu ataque chamado Dragão Resplendor. E após inúmeras evoluções da equipe da Rainbow, Someoka evoluindo, o Endo tentando evoluir ainda mais, o próprio time tentando evoluir ainda mais, eles continuam a sua aventura para tentar melhorar suas técnicas e ainda assim tentar vencer esse Instituto Wayne para acabar de uma vez por todas do seu terror inabalável. Nessa aventura, eles também conhecem um garoto que particularmente parece normal, mas que na verdade esconde um poder impressionantemente ótimo, que é na verdade o fogo atômico.
E por incrível que pareça, era óbvio, ele também era do Instituto Alien, após se revelar pra frente do Endo, querendo tentar entrar no grupo dele só pra poder derrotar o império do seu mestre, ou seu líder. Após ele sumir junto do Hiroto, eles vão pra escola tentar enfrentar o Tsunami. E após enfrentarem a equipe do Tsunami, veio o quanto eles são muito habilidosos e que eles não são qualquer um. E também, a propósito, lá nessa ilha, ele aparece de novo, desalmado, só para tentar derrotar a Rimuru de novo e fazer com que, de uma vez por todas, eles desistissem. Mas não, Endo vai lá e continua de pé, lançando o seu Seigi Tekken, ou Punho da Justiça. E enquanto isso, Endo tenta ficar disposto a tentar derrotar Desalmado de qualquer maneira, impedindo cada chute da equipe. Porém, uma surpresa é completamente inesperada quando ele retorna mais uma vez. Isso mesmo, Goenji voltou de seu aposento, enquanto ele chega no campo todo animado para poder jogar futebol de novo com seus amigos. Claro que ele não tá tão animado assim, porque ele tá sério. Então ele vai lá, chega com a maior elegância e mete só um ataque furacão de fogo. Após isso, ele ainda angustiado, se prepara para dar mais um ataque, o seu famoso... E após essa épica entrada e incrível conclusão, eles vencem a equipe do Desalmado. E daí a gente avança mais um pouco na história e chegamos nos que, após aquele jogo, uma nova equipe surgiu, que era a Pod Diamante, a equipe Fênix, que eles deveriam enfrentar. E depois de derrotá-lo junto de Aphrodite, que apareceu na primeira temporada e final dos episódios de Inazuma Eleven da primeira temporada, ele retorna aqui para poder ajudar a equipe do Endo. E após vencerem os jogos junto dele, eles retornam para irem até o Instituto Imperial, para poder aprender uma nova técnica que seria a Zona Mortal, mas também iriam tentar evoluir ela para outro nível. E então, depois daquela derrota humilhante, os dois se alinham para poderem criar uma nova equipe. E junto da junção do Pó Diamante com a equipe Fênix, eles tornam um novo laço e uma nova equipe formada. Se intitulam a equipe Caos. E agora, com a equipe formada, eles tentam de frente derrotar o Ender e a sua equipe ao todo da Rainbow. E após Rainbow finalmente derrotá-los com a nova técnica que seria a Zona Mortal 2, eles retornam para a caravana e vão direto para um outro local, que é onde o Hiroto estava, que era o Monte Fuji. Mas claro, eles também evoluíram bastante ao longo da história, com o Tachimokai finalmente aprendendo a técnica da Mão Invencível, eles aprendendo a técnica dos Pinguins Imperiais e também a Zona Mortal 2. E é claro que o Tachimokai ao longo dessa aventura também evoluiu como pessoa e teve muita personalidade presente nesse momento. E claro, eu vi bastante desenvolvimento de personagem ao longo dessa temporada, porque também a equipe do Instituto Alien tinha muito personagem, mas muito personagem com carisma e muito também divertidos, com as suas técnicas e estilos aprimorados da forma que eles queriam. E claro, o Endo também aprendeu uma nova habilidade que se chama Megaton. E também dessa habilidade ele consegue ficar entre o campo e, se também quiser, ele pode ser o goleiro. Mas como a treinadora não deixou ele ficar no gol, ele teria que ficar no campo enquanto o Tachimokai cuidava do gol. E finalmente eles iam direto para o Monte Fuji. Mas claro, tinha uma coisa incomodando no Fubuki, que ele não conseguia fazer gol nenhum e sempre também ficava deprimido por conta da sua contraparte. E antes de tudo isso, o Fubuki tinha um irmão, que esse irmão gêmeo, ele acabou sendo engolido por uma avalanche junto com seus pais, e só ele sobreviveu. E como na época, quando ele jogava futebol junto com seu irmão Atsuya, ele também tentou aprimorar essa forma de estilo de jogo que ele jogava do seu irmão. E junto do tipo força e equilíbrio e também defesa, ele ficou desse jeito, com a forma do Atsuya tomando conta do seu corpo para que pudesse fazer o seu vendaval eterno. E que assim ele também pudesse ser também a contraparte de poder ficar no campo como defensor. Enquanto isso, eles continuam avançando mais e mais no caminho, até que eles finalmente chegam na escola do Instituto Alien e estão de frente a frente com o Hiroto, enquanto o Endo se prepara para poder tentar fazer um gol nele junto dos seus amigos.
Enquanto isso, Fubuki, aflito, fica olhando tudo aquilo, desesperado e pensando quão inútil ele era. Então ele finalmente retoma sua consciência, quebrando o laço que tinha com seu irmão, finalmente se libertando das amarras e podendo finalmente tentar fazer alguma coisa. Graças ao próprio Goenji por ter dado um chutão na cara dele, foi muito bom isso, velho. E depois disso tudo, Fubuki finalmente vê um lugar iluminado em vez de um completo vazio, e assim conseguindo lutar junto de Endo e seus amigos nessa luta insana até conseguir chegar ao topo e tentar finalmente vencer o Instituto Eilen. E é claro, junto de Tachimukai defendendo todo o gol todas as vezes, e ele sendo sempre o único a tentar defender esse gol ao máximo que puder com a mão invencível. E claro, tem vezes que não deu pra fazer um gol, mesmo assim não foi tão difícil assim, porque afinal o Instituto Eilen é uma escola de puro poder mágico e simplesmente imprevisível de ver o quanto eles conseguem ir mais além com suas técnicas e hitsatsus, enquanto Tachimukai continua defendendo esse gol, não importa o que aconteça, com mais mãos ajudando ele e segurança a bola o máximo que puder. E o mais importante é que o Fubuki conseguiu recobrar sua consciência, voltou a ser o que ele era, e com isso ele pôde fazer o seu lobo lendário e também o Crossfire com o Goenji. Fazendo assim, eles abriram mais 5 gols no placar ao todo, junto do ataque lendário à Terra, junto do Goenji, Fubuki e o próprio Endo. Mas após eles derrotarem a equipe dos aliens, algo inesperado aconteceu. Após Endo voltar da academia dos aliens, ele e a sua equipe encontram várias pessoas de capuz no meio do campo da escola da Rainbow. E quando essas pessoas revelam seus rostos, ele está ali mais uma vez. Kazemaru, um amigo de Endo desde a primeira temporada da segunda, mas infelizmente entre a segunda temporada ele ficou muito fraco. Ele se achava fraco. Diante dos aliens, ele não tinha nenhuma chance contra eles. E mesmo que tentasse ficar mais forte, nada adiantava. Então, após aquele incidente, ele foi em busca de mais poder, para amadurecer mais rápido e ficar mais forte do que todo mundo que ele conhecia, incluindo Endo. Mas, após ele conseguir o poder da pedra, que nesse mundo, quando caiu um meteoro no meio do Monte Fuji, o pai do Hiroto tinha encontrado uma pedra esquisita que veio do meio do espaço. Ele usou isso no orfanato que ele tinha quando Hiroto, seu filho original, tinha morrido em um acidente, e usou no Hiroto que tinha adotado junto das outras crianças que estavam no orfanato que ele mesmo construiu, para poder usar o poder dessa pedra para ficarem mais fortes e derrotarem todas as escolas de todos os jogos de futebol. Foi assim que ele deu início a toda essa causa, toda essa tragédia em todas as escolas que estavam no Japão. E assim chegou até eles, a Rainbow, os antigos integrantes dela, com Kazemaru usando o poder dessa pedra do espaço para ficar ainda mais forte e derrotar Endo nesse jogo decisivo e de seu passado, e finalmente voar como uma fênix junto do Endo, mas dessa vez ele em cima e no topo. Mesmo assim, Endo teve tanta dificuldade para fazer com que Kazemaru voltasse a ser ele de novo. Por conta daquela pedra, ele era difícil de poder se recobrar a consciência de novo e trazer aquele antigo amigo que ele fez no seu início e carreira como futebol. Mesmo assim, Endo com muita dificuldade, mesmo que o time da Rainbow tenha acabado, mesmo que o time esteja perdendo, ele ainda recobra a consciência, fazendo com que o Kazemaru lembre do porquê que o futebol é tão divertido. Mesmo com a força sendo fraca, ele ainda tem que lembrar que não é só o futebol que faz ele tentar ser mais forte, mas as pessoas e os amigos que fazemos pelo caminho. E com a velha frase, Endo fala a seguinte palavra:
Obrigado, Endo. O quê? O meteorito Wayne? Mas por que ele desapareceu? Seus planos chegaram até aqui. Será melhor que se renda. Endo! Acorda. Kazemaru sumiu. Endo! Vocês estão aqui? Endo! Capitãozinho! Nossa, Shido, Kurimatsu, Shorinji! Matsuno, Handa, Sombra, que legal! Nos fez voltar com a mão fantasma. Amigos, até que enfim lembraram. Legal, conseguimos! Isso! Puxa! Que felicidade, amigos! Fico feliz que tudo tenha terminado bem. É verdade, teve um final feliz. Que bom, até que enfim conseguiram recuperar o estilo da Raymond. Pois é. Galera, vamos continuar o jogo! Aqui vou eu! Manda que eu defendo! É, Kazemaru, mandou bem! E agora, vamos levantar o capitão! Isso aí! Ao saber que ainda existem jovens como eles, nossa nação pode ficar tranquila. Em especial, esse jovem chamado Endo. Graças a ele, a equipe mudou positivamente. Talvez no futuro não muito longe, poderá mudar esse mundo. Eu me pergunto, como poderia descrevê-lo? Muito fácil. Ele é o jogador mais louco por futebol do mundo todo, para não dizer do universo. Eu acho que é uma ótima definição para ele.